Eu sou brasileiro. Por que brasileiro? Bem, eu acho que eu nasci a segunda vez aqui no Brasil. Um casamento judeu, uma tradição que simboliza a luta milenar para manter a própria identidade. A luta da vida contra a morte também marca a presença dos judeus no Brasil, desde os tempos da Inquisição. A historiadora Ângela Vieira Maia e o pesquisador José Eskenazi Pernidi estudam a presença dos judeus no Brasil desde o tempo em que eles eram conhecidos como cristãos novos. Em 1497, por uma questão de pressão diplomática da Espanha vizinha, o rei de Portugal, Dom Manuel, exigiu que todos os judeus de Portugal fossem batizados à força. E todos foram arrastados ao batismo e batizados, sendo considerados, a partir daquele momento, cristãos. Mas não cristãos com a mesma qualificação ou a mesma situação dos cristãos tradicionais. Eles passaram a ser cristãos novos. Então, ao ser cristão novo, essa pessoa passava a ocupar um status de responder pela sua religião cristã, com todas as responsabilidades, mas ao mesmo tempo não tinha os privilégios que tinham os cristãos tradicionais. Logo depois do descobrimento do Brasil, a migração de cristãos novos vindos de Portugal para essas terras da América foi muito grande. Eles se misturaram grandemente com os cristãos velhos, ou seja, aqueles que descendiam de famílias cristãs portuguesas, e formaram uma sociedade de características muito abertas, muito ecléticas. Eles entraram num estreito processo de colaboração e de aproximação. Desde Portugal existia o chamado criptojudaísmo, justamente em função do batismo ter sido um batismo forçado e não um batismo de uma conversão natural. Muitos desses batizados em 1497 não aceitaram realmente a religião cristã, continuaram ligados às suas raízes, à sua religião judaica, praticando-a não claramente, não legalmente, abertamente, mas sim em segredo. Entrevistando pessoas, nós encontramos respostas muito interessantes, como, por exemplo, ao acender as velas ou as candeias, elas eram escondidas dentro de um armário, ou havia a preocupação específica de fechar as cortinas e fechar as portas das casas para que não se pudessem ver do exterior o que estava acontecendo no interior das casas, isto é, acender as velas. A ideia de um grande jejum anual, que é o que equivaleria à prática judaica do chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão dos judeus, nos quais os judeus tradicionais deixam de comer durante 24 horas, praticando jejum absoluto, era normalmente praticado por essas famílias e, curiosamente, eles possuíam os meios para poder estabelecer, ainda que aproximadamente, quando cairia esse dia, essa data, no calendário gregoriano. Nós não somos iguais a todo mundo. Não somos iguais? Como assim, tia? É uma longa história, João Tomás.
É uma história que um dia vocês vão conhecer desde o princípio, mas enquanto esse dia não chega, eu quero que vocês me prometam que nunca mais vão falar em cristãos novos. Mas por que, tia Lourença? Porque esta é a nossa história. Para eles, nós somos cristãos novos. Mas nós continuamos judeus. Foi a visitação da Inquisição, em 1591, que começou a acirrar toda essa rivalidade, todo esse medo. A acusada participou, na companhia de seu marido ou de seus familiares, de alguma cerimónia em que fossem recitadas orações judaicas ou salmos de Davi, sem a menção final do Gloria Patri, em observância à lei de Moisés? Não. E o cristão velho brasileiro passou a se preocupar com o seu vizinho cristão novo, com o seu vizinho criptojudeu, principalmente com o medo de ser punido. Da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo, com muita caridade, nós admoestamos a admitir os seus erros. A acusada tem alguma coisa a confessar? Eu sou cristã. Nada tenho a dizer. Proceda. Se ele não delatasse aquilo que era suspeito, se ele não delatasse aquilo que era considerado crime, ele seria considerado também suspeito de simpatia ao judaísmo e, consequentemente, arriscar-se-ia a uma situação de morrer queimado na fogueira. É interessante observar como está marcada a história do Brasil pela presença desses cristãos novos, de tal forma que tanto o comércio do pau-brasil como o ciclo do açúcar é praticamente dominado pelos cristãos novos no Brasil. Havia pessoas em posições muito importantes na sociedade, mas também havia mendigos, havia pequenos alfaiates, havia prostitutas, cristãs novas comprovadas. Estavam tão permeados nessa sociedade que até padres cristãos novos existiam. Dizem que esses padres cristãos novos eram uma forma muito hábil de disfarce. Eu me animaria a dizer que é muito raro e muito difícil encontrar alguma família brasileira de origem portuguesa ou as próprias famílias portuguesas que vivem hoje em Portugal que não tenham aqui ou ali uma gota de sangue judaico. Fazendo um levantamento, os cristãos novos correspondiam a quase que 1/5 da população brasileira total. Quando houve o grande batismo dos judeus, o batismo obrigatório dos judeus, da grande massa dos judeus em Portugal, ao eles se batizarem, eles recebiam como documento de identidade a certidão do batismo, onde constava a condição de cristão novo. Condição esse que ele levava para o resto da vida, na sua vida civil, na sua vida religiosa, na sua vida política, enfim, toda a sua vida. Francisco Correia Neto é de família católica e decidiu se converter ao judaísmo. Hoje ele pesquisa as suas antigas raízes. Há 31 anos, em 1967 precisamente, eu assumi o judaísmo por uma decisão voluntária e interior. Não havia nenhum elemento preciso na minha vida que me levasse a isso, mas foi uma vontade interior intensa que me levou a essa adoção. Depois dessa adoção, comecei a verificar que havia determinados elementos na família que me provocavam interrogações. Então, pesquisando esses dados, vim verificar que deveria haver alguma conexão com o passado cristão novo. Na verdade, não se pode definir ninguém como de origem judaica apenas pelo sobrenome. O que se pode fazer, isto é, a pessoa pode fazer, fazendo o levantamento genealógico da sua família,
pelo menos até o início do século XVIII, e ver se encontra nesses antepassados algum registro de batismo com a expressão cristão novo, meio cristão novo, um quarto, um oitavo cristão novo, porque até meados do século XVIII, ou seja, até a época do Marquês de Pombal, os registros assinalavam essa condição, porque a Inquisição precisava dessas informações para emitir o certificado de pureza de sangue, porque determinados cargos só podiam ser ocupados por pessoas que não tivessem sangue judeu, árabe ou indígena, no caso específico do Brasil. Em sua obra, o rabino e escritor Newton Bonder também reflete sobre a vivência do judaísmo no mundo contemporâneo. Hoje não existe nenhuma razão para uma pessoa que tenha tido guardado na sua família a memória de pertencimento ao judaísmo, nada externo hoje, eu quero crer, espero no futuro também não, hoje impede de voltar a assumir essa identidade, né? Ela não tem que se envergonhar, ela não é proibida disso, ela não vai ser perseguida por isso. Como a postura, quer católica, quer protestante, não me satisfazia, eu fui tentar então procurar as raízes, as origens, que as origens, portanto, é o judaísmo. Uma das coisas que o Brasil precisa é se conhecer melhor, né? Quando você vai olhar um pouco assim a média do brasileiro, os brasileiros têm muito pouca noção genealógica de sua descendência, a não ser aqueles que são realmente netos de português, ou de espanhol, ou de italiano, né? Esses que têm a ver com esse século têm uma noção da sua origem. Os demais brasileiros têm muito pouco conhecimento do seu passado. Os jovens ensaiam danças folclóricas, sons e ritmos que passam de geração em geração. Os filhos celebram hoje o que os pais conquistaram com muito sacrifício. Viveram sem dinheiro, entendeu? Mal sabendo falar a língua, com todas as dificuldades, tomavam navios que às vezes levavam 30, 40 dias para chegar aqui, no Brasil, ou na Argentina, seja qualquer país. E quando chegavam aqui no cais do Porto, no cais Farus, naturalmente, chegavam sem saber o que fazer. Não havia dinheiro, não sabiam falar a língua, como é que vamos fazer? Aí alguém dizia, olha, vamos para a Rua da Alfândega, que já tem alguns judeus lá, de origem oriental, que falam o árabe. E lá vocês se viram. A maior parte dos judeus declarados começou a chegar ao Brasil principalmente a partir do início do século XX. O advogado Samuel Malamud pesquisou a história destes novos imigrantes. A maioria do bolsão, do gueto que existia na Europa Oriental, sob o domínio da Rússia tsarista, era de uma pobreza tremenda e era uma massa completamente sem profissão. Sabiam profissão de aprendizagem amadoresca. Eles não tinham aonde aprender. A verdadeira imigração começou após o primeiro decênio deste século, porque aí foi depois da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, alguns vieram, poucas famílias foram parar em São Paulo, foram parar no interior de São Paulo e foram parar no Rio de Janeiro. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, e principalmente quando se fecharam as portas dos Estados Unidos com os vistos para os cidadãos de origem russa ou polonesa, que estavam cheias as cotas e não se podia conseguir de maneira nenhuma um visto, eu mesmo vim parar no Brasil porque a família do meu pai, toda ela estava nos Estados Unidos. E nós recebemos cartas de chamada, mas não adiantava nada porque não dávamos vistos. Tinha que se ter tinha que se mudar de nacionalidade. Essa imigração primeiro começou pela falta de vistos para os Estados Unidos e, em segundo lugar, pela situação que se criava cada vez mais tensa na Europa Oriental, com o antissemitismo, com a perseguição, com a crise econômica, com os movimentos revolucionários. Tudo isso fez com que a massa judaica procurasse um asilo.
E aí, nos anos 20 e nos anos 30, é que vieram grandes levas imigratórias para o Brasil. A grande massa vinha para o Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo. Santos era um dos portos para onde mais vinham, e espalhavam-se pelo interior. No próprio Rio de Janeiro, os judeus não se concentravam no Rio, grande parte se concentrava no Rio, mas pelos arredores. Iam todos para a zona da Leopoldina, para a zona central do Brasil. Os que tinham profissão buscavam ver se trabalhavam dentro da profissão, como mecânico, ou como técnico, como fabricante de imóveis, como marceneiro, ou enfim, aqueles que tinham a habilidade mesmo, procuravam ver se trabalhavam na sua profissão. E alguns insistiam em fazê-lo por uma questão de princípio de vida. Mas os outros iam buscar, naturalmente, nas terras americanas, o enriquecimento. Então, se deixavam levar para o lado do comércio e foram ser vendedores ambulantes. Se você vai olhar a massa dos judeus que vieram para o Brasil, era uma massa de miseráveis. Eles não eram, como eu tenho certeza que o brasileiro imagina, um grupo de pessoas muito ricas. Eles andavam pela rua, batia de porta em porta e oferecia mercadoria. Como eles ofereciam aquilo a prazo, um sistema que não existia no grande comércio, dizem que o grande comércio a varejo e a prazo nasceu justamente graças ao prestamismo, graças a essa venda a prestações que desenvolveram os imigrantes judeus e alguns não-judeus que se dedicavam a essa atividade. Era um cartãozinho, eles botavam, vendiam 100 mil reais, devia ser mais ou menos na época a moeda. Vendia 100 mil reais. Aí a dona pagava o primeiro mês 10 mil reais, no segundo 10 mil reais, e ia fazendo naturalmente a freguesia, de casa em casa, fazendo amizade, entendeu? Mas o início não foi fácil. Elas chegam sem nada e elas têm que vencer no lugar onde elas estão. Então, elas querem educar os seus filhos, elas trabalham que nem loucas. A Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, acolheu muitos imigrantes, judeus e árabes. Eles moravam nos sobrados em cima e trabalhavam nas lojas embaixo. Tudo na mais perfeita harmonia. Essa harmonia que o Oriente Médio devia vir procurar no Brasil, que não tem lá no Oriente. Nós aqui vivemos irmanados, aqui não temos problema de cor, de raça, de religião. Todos aqui no Sara vivem irmanados. E a prova disso é o meu beijo de confraternização. Com essa imigração se estabilizando pouco a pouco e se assentando, por assim dizer, na nova terra, eles precisavam também do convívio, porque eles não sabiam o idioma. Então foi se formando a vida cultural. E o centro nevrálgico foi a Praça 11, no Rio de Janeiro. Ali era a concentração, à tarde, de prestamistas, de pessoas da imigração judaica, que batiam papo, falavam sobre política, liam a imprensa que chegava de Varsóvia, chegava de Nova York em Yiddish, porque eles não sabiam ainda a leitura dos jornais do país. Pouco a pouco foram aprendendo, mas mesmo assim eles estavam muito interessados no que se passava no mundo judaico. E, enfim, criou-se uma vida comunitária judaica. E essa vida comunitária produzia toda sorte de instituições que a vida comunitária exige. Os cristãos novos foram de longe, os mais perseguidos. Ensinar e aprender. As entidades educativas e culturais sempre foram muito ativas na comunidade judaica. Nunca é tarde para saber um pouco mais sobre as próprias origens. Onde cerca de 90% dos réus penitenciados pela Inquisição eram compostos de conversos. A atriz consagrada e querida, Ida Gomes ama o Brasil e sua gente, mas não se esquece de suas raízes. Nós morávamos em Paris. Já tinham imigrado da Polônia há muito tempo, não é? Bom, pelo menos eu tinha 1 ano quando fui para Paris, então já estávamos há 12 anos em Paris. Eu estava fazendo o curso primário, tinha terminado o curso primário em Paris. E meu pai, naquela época, tinha uma pequena fábrica de bolsas.
E para essa fábrica de bolsas, ele trabalhava com fechos. Naquela época se usava esse tipo de bolsa, toda bolsa tinha um fecho, porque as coisas se modernizaram muito. E elas vinham da Alemanha. Ele trabalhava especificamente com fábricas alemãs. E as fábricas alemãs começaram a boicotar os judeus, inclusive da França. Eu sei isso porque aconteceu com meu pai. Então meu pai praticamente ficou arruinado na França, o que de certa forma foi uma sorte. Porque se ele não tivesse ficado arruinado, talvez não tivesse vindo para o Brasil a tempo. Eu era uma menina, eu cheguei aos 13 anos e já com gostando e desejos de ser atriz. Porque já em Paris, na escola, eu era sempre uma das meninas escolhidas para fazer parte de teatrinhos. Então isso é um gosto que me veio, acredito que da minha mãe, que minha mãe sempre quis ser atriz na cidade dela, Krasny, que depois ela se tornou uma artista de outra forma, porque ela era escritora, não é? Publicou 5 livros em Yiddish. E minha mãe começou a frequentar imediatamente os círculos judaicos do Rio de Janeiro. E me levava, é lógico. E começou a me ensinar alguns poemas, e eu mesma a aprender, e eu comecei a declamar como se declamava muito antigamente. Olha, minha filha diz poemas, então tem uma festinha aqui, uma festinha ali, então vamos chamar a Ida para dizer um poeminha. O que me importa no judaísmo, o que eu me sinto profundamente judaica, é que eu estou extremamente ligada às tradições. Meus pais só falavam Yiddish em casa. Os valores que eu considero judaicos, que são judaicos para mim, tudo que eu li a respeito, tudo que eu sei a respeito, eu acho que os valores éticos é que são muito importantes, e principalmente os culturais, porque, veja você, os judeus sempre procuraram dar uma educação aos filhos, mesmo eles poderiam não ter o que comer, mas o filho tinha que ir para a escola. Isso é uma coisa maravilhosa. E por quê? E por que nós temos isso? Eu acho, na minha opinião e na opinião de muita gente, o judeu tem que saber um pouco mais, porque nunca se sabe o momento em que ele vai ser discriminado. Você não é judeu porque você tem a religião judaica. Você é judeu porque alguém vai chegar para você e vai te perguntar, você é judeu, não é? O judeu, para compensar séculos e séculos de perseguição, de acusação, etc., ele hipervalorizou, né? Supervalorizou aspectos de si mesmo, e, obviamente, subvaloriza outros aspectos de si mesmo. Então, há momentos onde o judeu tem medo. Ele tem medo de se expressar como judeu, vergonha, né? Porque ele sente que isso é uma coisa que o coloca para baixo. Em outros momentos, ele sente o contrário. Ele sente que isso é quase que uma espécie de nobreza. Júlio Neuhaus conseguiu fugir da Alemanha antes do Holocausto. No Brasil, ele continuou sendo estofador, o mesmo ofício a que sua família se dedicava há séculos. Eu peguei a Primeira Guerra Mundial e vi aquele sufoco que tinha lá. Mas eu não estava muito interessado, não. Agora a gente era sempre o judeu fedorento, na escola, em todo lugar. Quando eu comecei a trabalhar, no segundo dia que eu estava aqui, eu me senti gente. Uma nova leva de imigrantes foi formada pelos que sobreviveram aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Gente que o nazismo quis destruir, mas que o Brasil ajudou a salvar. Hella Neinudel é um destes personagens marcados pela barbárie nazista. Um pesadelo que nunca sai da memória. Lá no Starachowice, perto da minha casa, foi a maior fábrica de munição da Polônia. E levaram-nos para lá. Estava a 6 quilômetros. Em minutos precisava ficar lá. Quem não chegou lá, deram bala no caminho e pronto, acabou. E tomamos água do poço onde se lavaram lá roupa. Tomamos essa, a disenteria de tifo e de tudo. Foi tão grande que a gente caíram como moscas. Em 1942, mandaram-nos para Auschwitz.
separando de um do outro. Nós chegamos lá, descemos, já se viu que está morto. Vimos de longe, grande terreno, tudo eletrizado. Eu estava com minha mãe na fila e tinha cartão para trabalho na fábrica. A minha mãe olhou e disse: olha, minha filha, seu marido e seu irmão já são escolhidos para trabalhar e você também vai. Aí eu disse: não, mamãe, eu vou com a senhora. Aí ela disse: tu não vai comigo, não, que você sabia que eles vão para morrer. E empurrou-me para Gestapo vir. Chegou, me tiraram e deram bala, não sei se bala, se não, com carabino na cabeça, e ela caiu. E meu irmão foi na floresta, um dia foi lá na casa de poloneses, onde a gente deixou tudo que tinha, roupa, tudo, e pediu para dar alguma peça, ele vende para comer. Então não quereram dar para ele nada e ainda mandaram Gestapo lá para a floresta, que lá mataram ele. É difícil quando a gente se lembra tão grande família, tão reunida. O empresário Michel Stivelman foi vítima de outra forma brutal de aniquilamento: as Marchas da Morte, na antiga Romênia. Essa Marcha da Morte aniquilou praticamente 90% dos judeus da Bessarabia e 70% dos judeus da Bucovina. Todos os judeus tinham que se reunir, sempre eram em praças perto dos cemitérios. Os judeus sempre tinham um cemitério e tinha uma pracinha perto do cemitério. Os judeus tinham, aqueles que não fossem se reunir nessa pracinha, ser fuzilados. Nós começamos a marcha para uma outra cidade, simplesmente andando. Os velhos e os doentes que não podiam andar, eles levaram inicialmente carroças, umas 500 pessoas, e esses foram fuzilados durante o primeiro dia da marcha. Velhos e pessoas que foram tirados do hospital. Diariamente, uma marcha de cada 2 dias de marcha, parava-se uma noite, 2 noites, sempre em estábulos, ou em concentrações onde havia, ou no ar livre também. Bom, nessa altura começou os piolhos, como não havia higiene nenhuma, a água que se dava para beber era de riachos, sempre infectados com cadáveres durante a guerra, cavalos mortos e outros, era toda infectada, e as pessoas começaram a contrair doenças de disenteria inicialmente, e depois veio a doença principal que matou quase a totalidade, que veio o tifo. Nós fomos vigiados por uns 300 rapazes, que muitos eu conhecia até da minha cidade, que se alistaram para ajudar o exército romeno, rapazes de 16, 17, 18, que chicoteavam a gente o tempo todo. Eu fui inquirido por que os judeus não se revoltavam. Havia uma vigilância muito grande, e depois a pessoa, quando começa a ficar esgotada, só pensa numa coisa: como sobreviver mais um dia. Os únicos alimentos que os judeus conseguiam, quer dizer, para sobreviver, eram trocas que fazia com a camisa pelos cristãos que ficavam na beira, e quando os judeus andavam, eles jogavam um pedaço de pão em troca de uma camisa. A sorte minha é que eu era um jovem, meu pai tinha sido fuzilado, ele foi fuzilado no mês de setembro, porque eles tiraram os homens de um agrupamento de umas 15 mil pessoas, concentraram numa floresta chamada Kosautz, que era na beira do Dniester, na beira da fronteira com a Ucrânia, e eles prometeram, deram ordens numa tarde, que todos os homens de 16 anos até 50 anos teriam que se apresentar no dia seguinte para trabalhar em limpeza de estradas, e cada um ia receber um pão, e de noite, no dia seguinte, ia voltar. Meu pai foi nessa leva. Eu ia também, minha mãe não deixou, porque eu era desenvolvido, tinha 13 anos, verão, minha mãe chorava para não ir. E foi a última vez que eu vi meu pai. Toda vez que eu lia na Bósnia, na Geórgia, todos os acontecimentos que matavam a gente, a cicatriz voltava. Eu
eu sofria demais. Ao contar essa história, eu sofri durante um ano horrores. Foi terrível. Mas contei. Para agora um pouco. Para. Brasileiros são muito boa gente e ajudaram muito. Até eu morava numa vila e morava lá delegado. E uma filhinha fez 1 ano e eles chegaram convidar-nos para a festa. Aí eu não queria ir, que eu não sabia ainda falar. Ele levou meu marido na mão e ela a mim, e lá na festa deles. E dia seguinte ela chegou e me escreveu tudo como se chama e me ensinou a falar. Como um judeu que vive 50 anos no Brasil, eu me sinto... Adotei o país de todo o coração, me sinto mais brasileiro que qualquer coisa. Hoje eu penso em português, não penso mais na minha língua materna, que é o russo e o ídis. Adoro o país, não teria condições hoje de morar em outros países, de forma nenhuma, só no Brasil. Me sinto um verdadeiro brasileiro em todo o sentido da palavra. Gosto do Brasil, gosto do povo brasileiro. O mundialmente conhecido artista plástico Franz Krasberg é um sobrevivente do Holocausto. E foi no Brasil que ele encontrou forças para renascer. Por dentro de mim foi uma reação de não pensar e não ver passado. Porque viver com o passado não dá para viver. Viver com tudo que a gente passou não vale a pena viver. Eu acho que foi a defesa por dentro de mim não viver com o passado. E isso me salvou, foi a natureza. Eu vivia, eu dançava com ela. Foi uma transformação em mim enorme. E ao mesmo tempo, nunca me senti tão livre e tão seguro de ser como eu sou, como judeu, como ultimamente. Cada vez que eu viajo para a Amazônia, eu choro ver esses massacres. Me lembra muito o massacre da guerra e massacre do campo de concentrações. Eu acho que ninguém pode imaginar encontrar um campo de concentração de extermínio. Milhares de corpos jogados. Fizeram cinza para plantar legumes e outras coisas com cinzas humanas. Tudo isso vai ser difícil explicar a alguém. E, no fim, eu acho que é difícil ser sensível na vida, nessa planeta. Por isso eu resolvi dar meu grito ultimamente e gritar cada vez mais contra a violência entre homem e homem e natureza. Como é possível que a gente nasce nesse planeta igual, tudo igual, e a gente é diferente para os outros? Isso, até hoje, eu não posso compreender isso. Não me entra nisso. Como é possível que o mundo estava tão passivo e está ainda passivo contra essa violência? Viram que se massacra um povo, ninguém reage. Hoje estão massacrando a planeta, ninguém reage. A última grande leva de imigrantes judeus veio do Egito, já na década de 50. Gente como o casal Maurício e Becky Michan, que também fugiu do ódio e da opressão para reencontrar no Brasil a liberdade e a dignidade. Eu fui criada com essa perseguição dos judeus, né? E quando teve a guerra, passei mal porque eu fui num campo de concentração, onde eu fiquei 2 meses. Então eu saí de lá já muito traumatizada. E meu marido fora já tinha preparado tudo, vendido tudo, para a gente poder sair do país.
E para sair do país, eu tive que renunciar à minha nacionalidade egípcia. E viajei como apátrida. Nós vimos no Brasil, eu cheguei com uma mala, eu e uma mala ele, só. Trabalhei muito para vencer não foi fácil. Tive que aprender o português, a datilografia, depois a estenografia, depois a redigir em português. Eu tive que fazer um equivalo a meus estudos em francês, então como um vestibular, para poder ter uma redação em português boa. Eu gosto do povo brasileiro, que é muito amigo, muito afável, muito conversador, muito como se diz, ajuda. Que a gente, você reconhece eles, ele quer fazer. Quando ele tem interesse em você, que você ajuda eles, ele também te ajuda. Eu, por exemplo, sou jogador de tênis há 50 anos. Todos os meus parceiros são brasileiros. Eu sou recebido, amado, aceito. Ninguém diferença do brasileiro que o judeu não é a mesma coisa. Antes de chegar no Brasil, todo mundo dizia que o Brasil era uma terra, logo que você vai sair do navio e vai achar o ouro no teu pé. Aí eu não achei ouro nenhum. O ouro eu tive, mas era o trabalho. Eu cito o Brasil talvez um dos melhores países para o imigrante judeu. Os judeus que vieram para o Brasil, no começo dos anos 30 ou dos anos 40, raramente se casavam com não-judias. Raros. Novas gerações, novas formas de vida e de convivência. Amigos da faculdade, namorados. Ele judeu, ela católica. Hoje eles formam um casal feliz. Um lugar em que você não é a maioria, ou você se segrega totalmente para você manter suas tradições, a sua cultura, ou você tende a unir essas culturas, ou a cultura tanto a nível religioso, quanto a cultura de um modo geral, né? Enfim, teve o casamento, a minha esposa Débora não é judia, mas os meus pais, talvez pelo fato de serem pessoas relativamente abertos, não houve aquele problema, como a gente ouve falar de determinados casais, que a mãe não fala com o filho, não fala com a filha, enfim. Eu acho que isso hoje em dia é uma tendência de não ser tão radical, pelo fato de o mundo hoje é moderno, globalizado, enfim, as pessoas têm que evoluir. No começo, talvez pela minha própria criação, fiquei até um pouco apreensivo se minha mãe iria, qual seria a reação dela. A minha avó tinha um sonho dourado de casar uma filha ou uma neta com os judeus, porque ela tinha maior simpatia pelo povo. Então fizemos um casamento, como se fosse de fato um casamento ou de sinagoga ou de igreja, com flores e o diabo. Fizemos uma recepção, então as famílias se entrosaram. Aliás, meu casamento foi muito lindo, porque nós fizemos as músicas judaicas e todo mundo da família entrou naquela festa, todo mundo fez a roda, todo mundo dançou, então aquilo foi muito, muito emocionante. A tradição judaica veio vivendo nos últimos milênios, né, baseada muito na família, na estrutura familiar, né? E a existência, como a gente já tem hoje um percentual alto dos casamentos mistos, exige toda uma readaptação para que essa cultura possa, essa tradição possa ser passada adiante. No mundo que a gente está vivendo, cada vez mais essa liberdade vai existir e ela não vai poder ser coibida internamente pela tradição ou pela família, né? Então, eu acho que basicamente o que a gente vai ter que ver é o desenvolvimento de outras formas de manutenção, de permanência, de continuidade da especificidade de uma tradição, como a tradição judaica, sem ter que depender somente, basicamente, na estrutura familiar. Ela é cristã, escuta sobre Cristo, só se fala nisso, quer dizer, ela é cercada, né, de católicos. Então, acho que fica... Mãe, afinal, os judeus mataram... Andou uma época me perguntando, mas os judeus mataram Cristo? Quer dizer, é uma coisa que recebe essa influência muito mais forte, né? Porque realmente a gente convive num ambiente muito mais católico. Agora, aí teve um dia que ela chegou para mim e disse, mãe,
Então, se a gente vai escolher como crescer, eu vou esperar a Duda crescer e dizer. Porque aí, se ela disser que ela é católica, aí eu vou dizer que eu sou judia. Aí, se ela disser que é judia, eu vou dizer que eu sou católica. Aí vai ficar igual, 2 a 2. A gente estudou um pouco de cada religião, de Maomé, de cristão, de judeus. E já escolheu? Você já resolveu o que você vai querer ser quando crescer? Eu quero ser judia, católica. A minha última esposa, que está comigo atualmente, uma jovem, muito linda, chamada Grace. E ela é goi, é cristã, mas era mais judia do que eu. Ela faz questão que meu filho, que nasceu há 5 anos, faz 5 anos, eu tenho um filho de 5 anos, seja judeu, estuda na escola Eliezer Steinbach, educado na escola judia. Pode-se dizer que o Brasil é um caldeirão de raças, é um caldeirão de religiões e de origens. E, nesse sentido, supera talvez e muito os Estados Unidos, que embora diga-se que os Estados Unidos é um caldeirão onde tudo se mistura, eu considero que o Brasil, nesse sentido, é muito mais liberal. Esse é meu filho, Alberto. Essa é a Grace, minha esposa. Eu fiquei em dúvida entre se ele seguiria o catolicismo ou o judaísmo. Era uma coisa muito confusa, tendo uma mãe católica e um pai judeu. Mas conhecendo mais o judaísmo, eu acho que é um caminho que eu gostaria muito que meu filho seguisse. Porque eu adoro as tradições judaicas, porque eu acho o povo judeu muito unido. Eu conheço poucos ou nenhum judeu brasileiro que esteja aqui se sentindo como uma passagem. As pessoas estão aqui, moram aqui e pretendem, gostariam, eu acredito pelo menos, de ver o Brasil, que seria o Brasil dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Então essa preocupação deveria acontecer olhando para a questão social e a mesma qualidade de preocupação que existe da comunidade para dentro dela deveria verter para dentro da sociedade brasileira. Eles formam um jovem casal judeu. São fiéis às suas origens, mas adotam uma atitude de compreensão em relação aos novos tempos. Como um empresário de informática, eu tenho hoje funcionários que são praticamente todos não judeus e não católicos, quer dizer, só católicos. Eles são de diversas etnias e diversas religiosidades. E eu acho que a gente tem que saber respeitar para que a gente possa ser respeitado. Então, por exemplo, eu tenho funcionários que são testemunhas de Jeová e que me pediram uma vez para serem liberados numa sexta-feira que iam ter um congresso da religião deles, que seria um evento importante. Eu liberei. Por quê? Porque se a gente quer também, por exemplo, poder faltar no meu lado, no Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é um dia de importância na religião judaica, poder faltar e dizer para os meus funcionários, eu não vou aparecer por aí, vocês segurem a barra, porque hoje é importante para mim, eu acho que também tenho que saber entender que o dia é importante para cada uma das pessoas e poder segurar a barra, como eu disse, dos outros no dia que os funcionários tiverem que faltar. A gente está numa sociedade livre, eu acho que todo mundo tem o direito de escolha, mas eu acho que todo mundo também tem o direito de querer preservar um pouquinho mais, de querer passar para os filhos, que os filhos passem para os filhos, enfim, que vá de geração em geração, pelo menos mantendo o sumo da importância do judaísmo, que são os valores, que são as relações entre as pessoas. Eu acho que o judaísmo é muito mais do que entrar numa sinagoga e rezar. Eu acho que você pode estar inserido no contexto brasileiro sem perder a sua identidade. Eu acho que a identidade é judaica e eu acho que tem que se manter essa identidade. Da época dos nossos avós que pegaram uma guerra pela frente e o medo que existia entre o não judeu, o que ele poderia fazer em relação ao judeu, né? Então os avós traumatizados, eu acho que pela guerra ainda, tem esse receio de abrir mão do íntimo ou abrir mão do pessoal para um não judeu. Então eu acho que a visão deles, pelo menos eu vendo desse lado, eu acho que ela é um pouco mais rigorosa do que dos meus pais e do que a minha eventualmente vai ser. Eu tive um professor de dança que ele não era judeu, ele frequentou o colégio judaico e tudo, e aprendeu hebraico e na própria dança ele fazia questão de falar
o hebraico, ele falava o hebraico muito melhor do que muita gente. E as danças dele sempre envolvendo histórias judaicas. O mais importante é fincar raízes no Brasil e absorver da cultura brasileira um judaísmo que tenha uma marca, uma presença muito grande da cultura brasileira. Para os jovens, a dança é um alegre reencontro com as raízes. A dança é o lugar onde eu encontro os meus amigos da minha religião, é onde eu sinto que eu estou continuando a minha tradição, a minha cultura, né? Porque a dança faz parte da cultura judaica também. As tradições religiosas, as tradições centenárias ou milenares estão passando por um momento muito sério de readaptação, de reavaliação da sua função. E se elas não se colocarem relevantes, e o que é relevante? É produzir um ser humano melhor e uma sociedade melhor. Qualquer outra coisa, né, não vai cumprir um papel relevante. Então, o judaísmo, e eu acho que vale para todas as tradições religiosas, se não forem instrumento de aperfeiçoamento do ser humano e da sociedade, não terão lugar no futuro. A cada festa de casamento, a celebração de um milagre. O milagre da permanência e do eterno ressurgimento de uma cultura que atravessou milhares de anos e que o Brasil ajudou a preservar. Eu sou brasileiro. E eu acho que eu nasci a segunda vez aqui no Brasil.